Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Daniele, muito obrigado. Dá para você explicar para a gente quem é a Daniele, o trabalho que você faz? Bom, eu sou psicóloga de formação, tenho um filho de 20 anos. Para mim, a família é uma grande referência, né? Eu acredito que a família é a base para o desenvolvimento de adultos saudáveis e que realmente uma parentalidade consciente ela pode transformar as próximas gerações, porque através, né, assim, dessa formação e dos alicerces que a gente ajuda a desenvolver nos nossos filhos, que a gente consegue realmente esse desenvolvimento de adultos mais saudáveis, mais funcionais, mais felizes. Então, meu trabalho foca justamente nesse objetivo, nessa intenção. Bom, hoje em dia a gente vê muito os jovens. Eu falo, jovens podem ser crianças ou pré-adolescentes, né? Muito, mas muito vinculados com redes sociais, o celular e muitas vezes tirando foco do estudo, principalmente do estudo. E os pais tendo que lidar com esse problema, essa dificuldade, talvez, de criar uma disciplina nos jovens. E a minha pergunta é: você tem identificado esse tipo de problema no seu cotidiano de atendimento? Essa realidade tem criado algum tipo de dificuldade para os pais? Como é que isso tem sido tratado? Sim, com certeza. Hoje, né, assim, a gente vive essa nova, né, esse novo momento, porque é um grande desafio para os pais, porque normalmente eles não viveram isso, né, na sua infância, na sua adolescência. Então, assim, essa geração precisa lidar com essa questão, que é uma coisa que não é irreversível, né? Só que como a gente faz para conviver e aproveitando da melhor forma o que a gente tem disponível? Porque o que a gente vê é realmente, né, assim, uma ansiedade muito grande, a falta de foco, como você mesmo colocou, né, assim, os distratores, né, então, em relação a estudos, em relação a cumprimento de objetivos. Então, assim, o que a gente precisa, né? Assim, a gente foi lidando com a tecnologia de forma meio desorganizada, né? Ela foi surgindo e a gente foi aprendendo a usá-la ou não usá-la da forma mais correta possível. Então, assim, os pais também precisam de ajuda, porque muitas vezes eles não sabem o que fazer, eles não têm também todas as informações que eles precisam. Então, para justamente assim, conseguir diminuir esse uso de telas ou das redes sociais, enfim. Então, o que a gente precisa? De um letramento em relação ao uso, né, de redes sociais, de tecnologia, porque vamos pensar, a criança, antes a gente não sabia assim, tantos os impactos que iam ser causados a longo prazo, né? Quando a criança está na tela, o adulto, o adolescente, enfim, a gente sabe hoje, né? Hoje tem mais estudos sobre esses impactos, o que pode causar ansiedade, né? Pode causar várias consequências, né? O excesso desse uso. Então, assim, a gente precisa de um esforço conjunto, né, da sociedade, também, né, dos governos para regulamentar, né, as redes sociais, porque muitas vezes as crianças, os adolescentes têm acesso a conteúdos que eles não estão preparados para isso. Né? Então, assim, os pais também precisam ajudar a controlar esse uso, né, assim, a regular esse uso, porque, né, assim, se a gente dá um smartphone para uma criança, sem dar as orientações, sem tomar os cuidados necessários, é a mesma coisa de deixar um filho sair à noite numa cidade grande de pijama sozinho, né? Porque o que ele está exposto é muito perigoso, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, né? Que cuidados precisam ser tomados para que seja feito um bom uso, né, das redes sociais, inclusive com questão de idade, tempo de tela, uso, né, como se usa de forma funcional esse recurso que a gente tem a nosso favor, mas que pode ser muito prejudicial se não for usado da maneira correta. Agora, deixa eu explorar um pouco a sua experiência
dentro do ambiente empresarial, do ambiente de Uhum. negócio. Porque você teve essa experiência, e aí eu queria entender como é que você, dentro de um ambiente empresarial, quando você trabalha com lideranças, com os gestores, né, você, dentro desse ambiente, você tem espaço para trabalhar a parentalidade? Ou você acha que essa questão da parentalidade influencia o desempenho profissional das pessoas? Então, eu queria ver esse elo, como é que você interpretou na sua experiência e como é que você conduziu o assunto. Hoje, né, cada vez mais as empresas estão dando espaço para a gente falar sobre parentalidade, né, para falar sobre saúde emocional, para falar sobre qualidade de vida. Acho que especialmente, né, no Brasil, depois da pandemia, porque assim, quando eu fiz a minha formação, né, em coaching parental, a primeira, já se trabalhava muito isso nas empresas fora do Brasil, né, principalmente no Reino Unido e em outros lugares. Então, já se via a parentalidade como algo necessário a ser trabalhado. Mas aqui a gente não tinha muito espaço para isso. A gente sempre ouve, né? Assim, deixe os seus problemas fora da empresa, que você é um profissional. Só que com a pandemia mudou um pouco isso, né? Assim, a gente teve realmente as pessoas trazendo a sua família, a sua vida pessoal para o profissional, porque não tem como separar, né? A gente é um ser único, né? E com a nossa humanidade, né? Com toda a nossa completude. Então, a gente tem, né, as nossas questões, e quando você tem espaço, né? Assim, porque pensa bem, quando você está com um filho doente ou com uma preocupação na sua família, isso vai impactar no seu resultado, né? Você não vai estar 100% ali com as suas capacidades, com o seu potencial. Você realmente, isso vai trazer, né, um impacto na sua vida. E quando você tem espaço, um espaço seguro, né, para poder trabalhar isso, que você tem uma compreensão, que você consegue ser compreendido na sua integridade como ser humano, você se sente muito mais apto, né? Você produz melhor, você se sente compreendido. Então, esse acolhimento, esse ambiente, né, que pode se tornar mais acolhedor, mais receptivo e mais empático, dão espaço para esse adulto também, né, expressar suas emoções, também cuidar, né, das pessoas que ama, enfim, e ter essa visão, né, de que se você cuida do adulto, né? Se você cuida daquela pessoa ali, daquele profissional como um ser integral, ele tem muito mais, assim, ele vai com certeza produzir melhor, vai trazer maiores contribuições, né? Vai ser um indivíduo mais saudável também. Eu fiz essa pergunta porque anos atrás eu desenvolvi um trabalho com uma pessoa da área médica e que atendia, como médico, né, atendia doenças raras de crianças. Uhum, E uma coisa que a gente identificou, na realidade, eu não tenho a formação médica, eu estava ajudando dentro de um contexto. Uma coisa que é interessante é que quando alguém numa família tem uma criança com um problema, às vezes é claro também com adulto, mas o exemplo que eu quero citar é do trabalho que nós fizemos, crianças com doenças raras. Os pais, muitas vezes, eles não têm o problema do absenteísmo, de faltar, mas aquilo que se chama presenteísmo, ou seja, ele está presente, ele não uhum, falta, mas ele, digamos, a cabeça dele não trabalha ali dentro do ambiente, dos negócios. E aí, quando eu fiz a pergunta, foi exatamente porque essa pessoa precisa realmente de um atendimento, de um acompanhamento, que eu diria que é não só emocional, como espiritual também. E aí vem a minha pergunta, que eu contextualizei, uhum, demorei um pouco para contextualizar, mas vem a minha pergunta. Nesse trabalho do coaching parental, você também entra para esses aspectos mais espirituais? Eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando de questões espirituais. uhum. Ou você para dentro daquilo que está mais ligado ao
ao emocional, ao racional emocional. Então, assim, só voltando um pouquinho, né, nessa questão, as pessoas elas precisam de uma rede de apoio, né? Porque hoje a gente vê muito, né, a sobrecarga materna, a sobrecarga parental de forma geral, especialmente das mães. Então, assim, o que essas pessoas precisam? De recursos, né, de estratégias para lidar com esses desafios. Né, assim, nossa nova forma de viver desencadeia, né? Então, às vezes, sobrecarga de trabalho, às vezes você não ter, né, assim, com quem deixar seus filhos para poder trabalhar de forma tranquila, como você falou, né? Às vezes, uma condição especial na família, uma doença rara, um problema que está ali afetando todo um sistema familiar, né? Então, assim, o meu trabalho é justamente ajudar, né, esses pais a buscarem formas mais efetivas, né? Então, assim, se olhar primeiramente, cuidar primeiramente de si, né? Assim, identificar qual que é a minha intenção clara, buscar ter mais consciência sobre o seu papel como, né, como pai, mãe, até, né, assim, se olhar como pessoa também, e ver os recursos que ela tem, né? Identificar os recursos que ela tem, as ferramentas que ela já possui, né? E trabalhar esse ser como um ser integral, né? Então, as suas necessidades, né? Tanto, aí a gente vai entrar, né? Tanto nas necessidades de desenvolvimento humano, como, né, assim, buscar formas, né? Equilíbrio na sua saúde física, emocional, ver a questão da qualidade do sono, da alimentação, de uma vida mais saudável, com mais qualidade, e também, né, assim, da sua espiritualidade, se faz sentido isso para ela, né, qual é a forma que ela pode, né, buscar para alimentar essa espiritualidade, assim como, né, a gente também tem necessidades de alimentar nosso intelecto, né, de se desenvolver, de buscar esse equilíbrio na nossa vida mental, espiritual e cognitiva, né? Então, como seres integrais, como a gente equilibra todas essas necessidades. Daniele, eu agradeço demais esse tempo que você dedicou para essa nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu trazer um esclarecimento muito legal sobre essa questão do coaching parental, ou, se a gente quiser ampliar, sobre o trabalho com a parentalidade, né? E Uhum. que é um tema que nem sempre é muito falado, né? Não é algo tão difundido, e eu acho que a gente aqui conseguiu deixar bem claro como é que é o trabalho, como é que ele é desenvolvido e como é que ele digamos, os fins, os objetivos que ele pretende ter. Eu agradeço a sua atenção. Eu vou pedir para que você deixe aqui os seus contatos para quem quiser se aproximar de você e avançar, digamos, nesse conteúdo. Muito obrigada mais uma vez, Mário, pela sua receptividade, né, por toda a sua atenção, a todos que estão nos ouvindo também. E meu contato, né? O meu telefone, o WhatsApp é 11 986 15 1975, e nas minhas redes sociais, meu arroba é Daniele com 2 L's e Vieira Gomes. Tá ok. A Daniele, então, deixou aí os seus contatos para vocês que quiserem avançar nesse tema de parentalidade, podem contatá-la. E eu, mais uma vez aqui, Mário Divo, agradecendo a atenção de todos que me acompanham nos meus vários espaços, seja na Rádio Cloud Coaching, seja em todos os ambientes da Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Até mais, Daniele, e um prazer de novo em tê-la aqui comigo. Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã. Com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas.
aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.